Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, nós vamos abordar o assunto acumulações. Professor, o que vem a ser esse acumulações? Eu já vi esse negócio de acumulações nos outros estatutos, sim. Todos os estatutos dos servidores, tanto municipais, estaduais, de todos os estados, inclusive do Distrito Federal e mais da União, trata das acumulações. Primeiramente, essas acumulações são proibições, tá? Proibição de quê? De acumular. Acumular o quê? Cargos públicos. Ah, tá, é isso aí, cara. Olha só, cargo público é algo sagrado. Atenção, regra geral do cargo público. Uma pessoa deve ocupar apenas um cargo público. Esta é a regra vigente na administração pública. Esse é o modelo mental que vocês devem ter. Então, regra geral é o seguinte: um cargo, uma pessoa. Só que em nossa Constituição Federal, né, especificamente no seu artigo 37, inciso 16, trata do assunto. Antes de nós adentrarmos aqui nos artiguinhos da na lei complementar 04, vamos ver o dispositivo constitucional para fundamentar melhor os nossos estudos. Vamos lá. Inciso 16, atenção, vamos entender aqui. É vedada. O que é vedada? É proibido. Ó. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parou? Então, é o seguinte, regra geral da acumulação, não pode acumular. Tá? É vedada a acumulação remunerada dos cargos públicos. Né? Só que o examinador, só que o constituinte, né, quis assim, ó, exceto, né? Ou seja, colocou aqui algumas hipóteses que é permitida a acumulação dos cargos públicos. Né? Particularmente, eu, professor Luiz Antônio, eu tenho uma opinião bastante transparente em relação a isso. Eu acho, na minha opinião, não deveria ter nenhum tipo de acumulação de cargo público. O cara tinha que escolher um cargo público e nele ficar, nele permanecer. Vamos lá. Exceto quando houver compatibilidade de horários, olha só. Então, pode sim ter acumulação, mas primeiro requisito, compatibilidade de horários. É claro que agora, na nossa Lei 04, nós vamos encontrar um artiguinho que fala exatamente sobre isso. Pode, desde que haja compatibilidade. Observado, em qualquer caso, o disposto no inciso, olha aqui, no inciso 11. Professor, o que trata esse inciso 11? Trata sobre o teto remuneratório. Tá? Teto remuneratório. Então, está aí para vocês, né? Bacana. Quais são as hipóteses? Primeiro, há de 2 cargos de professor. Então, olha aí, 2 cargos de professor. Então, eu posso ser professor da Universidade Federal e posso ser também da rede pública municipal de ensino. Claro que eu posso, né? Professor, porque o professor teve esse privilégio? É muito simples, porque na nossa Constituição Federal, lá quando se trata da educação, tem o poder de cátedra. O que é isso? Todo mundo tem um poder de ensinar a outras pessoas. Né? Então, com base nesse poder de cátedra, trouxe essa exceção de acumulação de cargos públicos para professor. Então, primeira regra de exceção, 2 professores, né? 2 professores. Mas e aí, professor? Olha, esse tal de professor daqui para lá, né? Olha só, o que acontece? Eu dei um exemplo para vocês, que o cara é professor da Universidade Federal de Mato Grosso e da rede municipal de ensino. Só que vamos supor o seguinte, o contrato de trabalho do professor lá da UFMT chama-se dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva é uma remuneração a mais que recebe o professor para ele ficar exclusivo na universidade. Nesse caso, ele não pode ir lá, tá certo, também trabalhar, ele não pode acumular esse cargo porque ele é remunerado para ser exclusivo. Mas, regra geral, 2 cargos de professor. Demais, professor, você tem aí um cargo de professor, olha só, com outro técnico ou científico, né?
Professor, eu quero exemplos de cargos técnicos científicos. Tudo bem, eu era gestor governamental do Estado de Mato Grosso, então eu ocupava um cargo técnico científico e eu posso acumular, eu poderia fazer um outro concurso para um cargo de professor. Pode, claro que posso. Então eu posso acumular aí o cargo de professor, tá ok? E terceira e última alternativa está aqui. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, né? Aí, profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Essa aqui foi incluída pela emenda constitucional número 34 de 2001. Bacana? Então, está aqui para vocês o que traz aí o dispositivo constitucional sobre acumulação. Professor, tem mais uma regrinha? Tem mais uma regrinha. Tem mais uma regrinha. É a regrinha do inciso 17. O que traz o inciso 17 da Constituição? Simples. Ele vai estender a proibição de acumular para a administração pública indireta. A proibição de acumular estende-se a empregos, funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, está aqui para vocês, né? Acontece aqui, no caso aqui, ou seja, essa proibição foi estendida para a administração pública indireta. Então, isso que trata a Constituição sobre acumulação. Vamos fazer um exercício aqui para dar uma fixada nesse assunto. Em seguida, nós retornaremos para os nossos artiguinhos da LC 04, ok? Exercício TRE Pernambuco FCC 2017, cargo de analista. Vem comigo aqui. Maria prestou concurso para o cargo em uma empresa pública, prestadora de serviços públicos. Então, olha só. Então, ela prestou um concurso para uma empresa pública. Ok. Prestadora de serviços públicos tem sido aprovada e é regularmente empossada no cargo no ano de 2015. Maria. Aí nós temos aqui algumas alternativas. Vamos analisar todas as alternativas. Letra A. Maria é considerada agente público. Opa, está aqui. Maria é considerada agente público para fins de incidência nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Opa, professor, eu não estudei isso ainda, mas calma, vem comigo. O que é a Lei de Improbidade Administrativa? A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8.429 de 92. Tá? Nessa Lei de Improbidade Administrativa, lá conceitua os agentes públicos no artigo 2º, né? Artigo 2º da lei, que são sujeitos passivos, né? Então, o que acontece? Eu vou dar uma parada aqui, depois eu volto. Aliás, vou terminar logo, ou seja, de acordo com o artigo 2º, né, da Lei 8.429, mesmo Maria trabalhando numa empresa pública, e essa empresa pública faz parte da administração pública indireta, é, sim, considerada agente público, porque o legislador da Lei 8.429 fez uma ampliação considerando também quem é empregado público como um agente público para fins da Lei de Improbidade Administrativa. Lembrando vocês, tá, com força também, por força do artigo 37, inciso 17 da Constituição, a administração pública indireta foi estendida aquela proibição da acumulação de cargos públicos. Bacana. Então, a letra A é a alternativa correta, está aqui para vocês, eu separei aqui esse artiguinho. Vamos continuar, porque eu quero trazer nesse exercício para vocês trabalhar um assunto da proibição de acumulação de cargos públicos. Vem comigo aqui. Maria, submete-se obrigatoriamente ao regime estatutário do servidor público, sendo, no entanto, o vínculo jurídico entre ela e a empresa pública de natureza contratual. Está errada. Por quê? Porque, olha só, o Estatuto do Servidor Público, tá? O regime jurídico único, tá? Aí eu falo para vocês de 2 tipos de contrato, tanto a LC 04, que é do Estatuto do Servidor Público Estadual do Estado de Mato Grosso, também a 8.112,
que o objeto dessa questão, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, lá trata da administração pública direta, servidores civis, mas fundações e autarquias. É objeto da lei. É objeto da lei. Na altura do campeonato, você já deve saber o objeto da lei. Tá? Então, o objeto dessa lei não é empresa pública. A empresa pública, o vínculo empregatício, não só a empresa pública, mas também a sociedade de economia mista, é o quê? É a CLT. Então, está errada a letra B. Letra C. Não terá direito de exigir motivação em eventual ato de demissão. Claro que sim. Né? Todos os atos têm que ter motivação, principalmente os atos de demissão. Ó. Então, está errada a letra C. D. Poderá acumular, olha a palavrinha aqui, seu emprego com cargos ou outras... poderá acumular seu emprego, esse aqui do concurso, com cargos ou outras funções, não lhe sendo aplicável a proibição de acumulação prevista na Constituição Federal. Está errado esse cara aqui. Por quê? Por força, olha só, do artigo 37, inciso 17, da Constituição Federal de 1988, diz o seguinte: Maria, você é empregada pública, mas é considerada agente pública para fins de acumulação. Então, está sujeito àquelas regras de acumulação, que são 2 cargos, professor, um técnico, professor ou 2 de saúde. Letra D. E. Está sujeita a todas as normas aplicáveis aos servidores públicos das autarquias, sem qualquer exceção. Está errado, não são todas, apenas algumas. Né? Entre elas, essa de acumular cargos se pode. Por quê? Porque o regime jurídico único não foi feito para as empresas públicas, mas sim para a administração pública direta, para os cargos civis, né? Os servidores civis, e também quem? E também o cara lá, e também para as autarquias e fundações públicas de direito público. Bacana? Ou seja, exercício letra A, um exercício aí bastante interessante para a gente fixar. Ainda na letra A, eu quero trazer aqui a fundamentação legal por que a alternativa A está correta. Então, olha só, sujeito passivo da Lei 8.429. Essa lei aqui trata de quê? Trata de improbidade administrativa. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ó, emprego, passou aqui, olha o emprego aqui, emprego público, ou seja, a letra A está super correta. Bacana? Ótimo, né? Terminamos, então, esse exercício. Agora a gente vai entrar nos artiguinhos da proibição da acumulação, né? Depois dessa parte constitucional, ficou até fácil. Vem comigo aqui. Ressalvados os casos previstos na Constituição. Quais são esses casos? Eu já falei para vocês, mas anotem aí. Olha só, ó, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal de 88. 2 cargos de professor, um professor técnico científico e 2 privativos da área de profissional de saúde, desde que regulamentada. É vedada, é o quê? É proibida acumular cargos. A regra geral é o quê? A proibição de acumulação. Bacana? Então está aí para vocês. Segue o padrão federal da Constituição. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União dos Estados e Municípios. Ou seja, o parágrafo 1º, nada mais que está fazendo, que está estendendo os efeitos do artigo 37, 17 da Constituição Federal de 88. Então, está aí para vocês, né? Então, o fundamento federal, cara, é o princípio. Quando você tem o fundamento constitucional, cara, você adianta muito os seus estudos, né? Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, com as hipóteses daqui, 37 e 16, né? Fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Está aqui para vocês, mais um dispositivo constitucional. Então, está aqui. Vou apagar esse cara aqui.
que nós vamos rodar o slide, né? Vamos aqui. Artiguinho 146. 146. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Ou seja, cargo comissionado é apenas um que pode ser ocupar, tá? Você nunca vai poder ocupar 2 cargos comissionados. É apenas um cargo comissionado que você deverá ocupar, tá? Artigo 147 traz o seguinte: o servidor vinculado ao regime desta lei, quem que está vinculado a essa lei? Os servidores públicos da administração direta, tá certo? Civis, empresas, sociedades, quem está vinculado a servidores públicos da administração direta, civis, autarquias e fundações públicas, que acumular licitamente 2 cargos de carreira, olha aí, que acumular, regra geral é de não acumulação, mas ele pode acumular licitamente, de acordo com o artigo 37, inciso 16 da Constituição. Quando investido em cargo de provimento em comissão, ou seja, aqui o cara está falando, você está ocupando 2 cargos legítimos. Agora você foi nomeado a um cargo de comissão, você vai ocupar 3 cargos, vem comigo. Fica afastado de ambos os cargos efetivos. Olha aí, ó, ambos os cargos efetivos, recebendo a remuneração do cargo em comissão, facultando-lhe a opção pela remuneração. O que está falando aqui? Eu tenho 2 cargos de professor. Tá? 2 cargos de professor. Tá? Aí eu fui nomeado secretário adjunto do Estado na Secretaria de Educação, secretário adjunto. E aí, prof? Acabou, cara. Você vai se afastar dos 2 cargos e vai exercer o cargo de secretário. E a remuneração? Você vai utilizar o critério de opção, que a gente já explicou lá na aula de remuneração. Parágrafo único. O afastamento previsto neste artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos, se houver compatibilidade de horários. Ou seja, o que está falando aqui? O parágrafo único é o seguinte: eu tenho 2 cargos de professor, por exemplo, eu trabalho durante o dia na escola A e à noite na escola B. Então, eu me afasto do A, tá certo? Esse do A, eu vou ser nomeado um cargo de comissão e continuo exercendo à noite o magistério e recebendo aí a remuneração do cargo aí do magistério noturno. Isso que está dizendo aí, né? Cara, isso acontece muito, acumulação de cargos, é muito problema em relação a isso, ok? Vamos lá, uma frase bacana para vocês, olha só. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis, né? Então, é isso aí, cara. O sucesso é determinação, persistência, chegar a um objetivo. Mesmo que você não atinja, pode ter certeza que você conseguiu vários resultados, cara, que lá um dia você vai conseguir, você pode ter certeza disso, mas só essa experiência e determinação de buscar o objetivo já vale a pena. Forte abraço, fica com Deus. Fui, tchau.